Bom dia, que bênção estarmos reunidos para adorar o Senhor, estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Tivemos as nossas aulas na Escola Bíblica Dominical, começa às 9, e agora meditando sobre o que Deus nos revelou aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Já estamos no capítulo 22, e se você tem acompanhado, você sabe que este capítulo é uma pregação de Paulo, quando ele foi preso lá em Jerusalém. Ele foi a Jerusalém porque Deus queria que ele fosse, e ele sabia que era arriscado, e era mesmo, e era perigoso, e corria risco de morte. Realmente foi espancado, mas quando levado para a fortaleza romana, que fica do lado lá do templo, então Paulo, na escadaria, pede permissão para falar, e ele apresenta a sua defesa. Mas qual era a defesa de Paulo? Era o seu testemunho de conversão. Na verdade, ele não estava se defendendo daquela prisão, ele estava pregando o Evangelho. Então, irmãos, o nosso testemunho de vida é a nossa pregação do Evangelho. Óbvio que com a palavra de Deus, com o que Jesus fez na nossa vida, mas você deve pregar o Evangelho apresentando o seu testemunho de conversão. O que Jesus fez na sua vida, o que Jesus faz na sua vida, você não precisa fazer um curso de teologia para você pregar o Evangelho, basta você ler a Bíblia. Lendo sua Bíblia, entendendo a morte de Cristo na cruz, pelos seus pecados, para lhe trazer salvação, vida com Deus. Isso é suficiente. É suficiente para você pregar o Evangelho para alguém que está perdido nas trevas do pecado. Paulo foi chamado por Deus para pregar aos gentios, mas também para pregar Jerusalém naquele dia. A cidade praticamente toda estava ali numa grande multidão, muitos espancaram Paulo, mas o comandante romano conseguiu livrá-lo da multidão e salvou a vida dele, porque se o comandante romano não tivesse chegado, Paulo tinha sido espancado até a morte. E mesmo machucado, o que é que ele pensou? Vou aproveitar essa oportunidade para falar o Evangelho para essa multidão que quer me matar. Olha a mentalidade. Às vezes você está pregando o Evangelho, isso acontece, e a pessoa discorda de você, e às vezes a pessoa começa a lhe enfrentar, a falar mal de Jesus, ou da Bíblia, ou dos crentes. Isso acontece, e a gente vai ficando com raiva também, porque está falando mal do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador, e a nossa tendência, às vezes, é querer defender Jesus. Não faça isso. Primeiro porque Jesus é Deus, Ele não precisa da nossa defesa, Ele é Deus, Ele é o juiz, Ele querendo, Ele mata aquela pessoa, Ele é o Deus Todo-Poderoso, a vida e a morte está nas mãos do Senhor, e Jesus é Deus, como o Pai é Deus, como o Espírito Santo é Deus, certo? Então, Deus não precisa da nossa defesa. Naquele momento que aquela pessoa estiver tripudiando do Evangelho, falando mal do Senhor, da Bíblia Sagrada, ou de alguma dessas questões fundamentais à fé no Senhor, pregue o Evangelho, fale do Senhor Jesus Cristo, ore por aquela pessoa, mas jamais esse enfrentamento, que é o que a gente vê na Bíblia, Mas eu sei, tem textos também que a gente vê os apóstolos confrontando de maneira dura, quando existe uma blasfêmia. Eu sei que isso acontece, é verdade, e a gente deve também ter esse comportamento. Mas para você ter esse comportamento de enfrentar numa ira controlada contra o pecado, você deve ter muito claro na sua mente e coração que você não está fazendo isso por interesse próprio. Você está fazendo isso porque você está demonstrando a pureza, a fidelidade nas Escrituras, certo? Então isso tem que ser muito claro na nossa mente, senão nós vamos fazer como muitos cristãos fizeram no passado, que usaram a palavra de Deus para motivos pessoais, políticos, até de guerra, e foram injustos, e cometeram muitas injustiças. Aí hoje, quando você vai pregar o Evangelho numa determinada situação, aí alguém diz assim: mas os cristãos mataram muita gente no passado. E é verdade.
queimaram o nome ali, né, da igreja cristã. Tudo bem que não era a igreja evangélica ou a igreja protestante, mas querendo ou não, estavam carregando a cruz de Cristo nas suas bandeiras, né? E acaba que a turma associa e fica difícil você, às vezes, contra-argumentar ou pregar o evangelho. Mas nosso testemunho de vida, né, é a pregação do evangelho. Você vai pregar o evangelho para alguém, testemunhe, fale da sua vida, leia João 3,16 e apresente a palavra de salvação, mesmo no momento de sofrimento, momento de dificuldade, momento de dor. Todo momento é uma oportunidade para falarmos do evangelho para aqueles que estão perdidos ao nosso redor. A gente não precisa, se tiver bom, mas não precisa ter um dia para o evangelismo. Não, você evangeliza todo dia. Está no trabalho, você vai num supermercado, você está no estacionamento, numa situação ali, prega o evangelho. E isso vai lhe trazer vida, né? Você vai ficar, rapaz, porque foi o que Jesus fez, foi o que os apóstolos fizeram. A igreja do primeiro século, uma igreja perseguida, mas uma igreja que anunciava Jesus, mesmo correndo risco. Então, nós temos que aprender com a igreja neotestamentária, mesmo sendo nós uma igreja moderna, porque vivemos na modernidade, são outros tempos, outras épocas, mas o fundamento é o mesmo, o princípio é o mesmo, o Senhor Jesus Cristo. Aprendemos que o testemunho de uma vida de pecados deve ser apresentado ali. Paulo apresentou esse testemunho da sua vida de pecados. E o grande pecado do apóstolo Paulo, ele era um homem religioso. Ele era um homem, ele não era um alcoólatra, um dependente químico, um assassino, um bandido. Ele era um homem religioso, eticamente correto, mas ele apresentou o seu pecado aqui. Ele perseguia a igreja, ele estava com a visão errada sobre Deus. Ele tinha vontade de buscar a Deus, mas ele buscava da maneira errada. Quantas pessoas hoje, na igreja romana, na igreja evangélica também, buscam a Deus da maneira errada, né? Acham que é o Deus cristão, o Deus verdadeiro, mas não leem a Bíblia. Aí estão bem distantes. Ontem nós tivemos em Cascavel, apoiando a congregação batista regular lá em Cascavel, vários irmãos foram, foi um tempo muito gostoso, de evangelismo pela manhã, Clube Oance pela tarde, culto à noite, visitantes, né, que foram convidados, né, algumas crianças participaram do Oance, foi um tempo maravilhoso ali, e é interessante que ali você testemunha do Evangelho, e testemunha do Senhor Jesus Cristo, e a gente ouviu de alguns irmãos, né, a gente depois foi compartilhar um pouco antes do almoço, irmãos dizendo, olha, eu tive que evangelizar vários evangélicos, porque eles não conhecem a mensagem do evangelho do que Jesus fez na cruz. São evangélicos, estão em igrejas evangélicas, mas não sabem o evangelho. Infelizmente é o que a gente está vivendo hoje. Pessoas que se dizem evangélicos, mas que não conhecem a Bíblia. E não conhecer a Bíblia indica que não sabe a razão da sua salvação, se são salvos, o que Jesus fez na cruz, o que é a ressurreição dos mortos. Não sabe doutrinas fundamentais que nós precisamos saber para ter uma vida, obviamente, que agrada a Deus, que glorifica ao Senhor, e também que nos ajuda a enfrentar os conflitos, os pecados, e a ter uma vida, um relacionamento honesto com Deus. Então, estamos vivendo numa época, e talvez piore, onde os evangélicos terão que ser evangelizados. Né? Antigamente eram cristãos, aí depois o nome mudou para protestantes, depois de protestantes para evangélicos, depois de evangélicos para crentes, e daqui a pouco qual vai ser o próximo nome que a gente vai escolher para denominar os discípulos de Jesus? Vamos voltar ao início, os do caminho, né? Talvez seja, ou não sei como é que vai ser. Mas então, testemunhe da sua vida de pecado. Não é necessário você ter sido uma pessoa eticamente reprovada para você ter um testemunho bonito. Olha o testemunho de Paulo, foi inspirado, está na Escritura, a palavra de Deus. Ele era um homem correto na sociedade judaica, mas ele precisava se converter, ele precisava do Senhor Jesus Cristo. Se você está aqui e diz assim, não creio em Jesus ainda, eu sou correto, eu não faço nada de errado, Paulo também,
mas ele não entendia a graça de Deus. Ele precisava da graça de Deus e da salvação na vida dele, né? Então, pessoas corretas, eticamente, com bom comportamento na sociedade, precisam da salvação em Jesus, porque também estão perdidas nos seus pecados. Estão perdidas nos seus pecados. E começamos então a observar outra ideia importante no testemunho de Paulo aqui, lá para aqueles, imagina aí Jerusalém, o dia que você for em Israel, né, Deus lhe abençoar, vai ser legal, né, quando nós formos, vai ser bom porque você vai ver mais ou menos como deveria ter sido ali. Sei lá, na escadaria, eu acredito que não tem a reconstituição, mas tem a maquete lá, né, você vai imaginar Paulo ali, pregando uma multidão ali, a Bíblia vai ficar mais viva na sua mente, né? Aí você vai dizer, rapaz, como Paulo aqui, né, foi um homem de Deus pregando. E ele não pregou uma mensagem teologicamente complexa, né, com versículos, não. Ele falou o que Jesus fez na vida dele, como Jesus o chamou das trevas para a luz, e esse é o segundo momento da pregação de Paulo. A sua conversão das trevas para a luz foi muito poético, porque realmente ele viu uma grande luz, ele que estava nas trevas, essa luz era o Senhor Jesus Cristo, e então ele cai por terra, né, e fica cego, uma pessoa que achava que entendia, enxergava bem sobre Deus, na verdade ele não sabia quem era o Deus verdadeiro, ele precisou ficar cego para poder encontrar o Senhor verdadeiramente. E então, olha o capítulo 22, não vamos ler tudo de novo, porque enfim, senão a gente não termina o capítulo 22. Mas olha a partir do verso 7. Não, verso 6. Ora, aconteceu que foi indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E é interessante que nesse momento que ele faz essa pergunta, o que farei, Senhor? Né? O que é que eu vou fazer agora? Ele não responde ao Senhor Jesus Cristo, né? Você é que está me perseguindo, eu sou a pessoa que você persegue. E então e agora o que é que eu faço? Essa pergunta de Paulo, na verdade, como nós começamos a ver domingo passado, ela vai mostrar a confusão na cabeça, no caso Saulo, né? A confusão na cabeça de Saulo. Ele começou a entender que estava tudo errado. Eu entendi Deus da maneira errada. Eu estava acreditando numa salvação por obras da lei de Moisés, e não dá. Eu acredito que em segundos tudo passou pela cabeça dele, e então, o que é que eu faço agora? Essa pergunta, ela pode ser acompanhada da seguinte ideia: acho que eu estou perdido, acho que eu estava na fé errada, acho que eu estava num caminho errado sobre Deus, o que eu faço agora? Não esqueça, o apóstolo Paulo, ele não era, lembra disso, o apóstolo Paulo, ele não era um devasso, não, ele não era. Ele era um homem correto dentro do que se esperava da cultura judaica. Ele devia ter uma esposa, ele devia estar ali adorando a Deus no templo, ele certamente não tinha vícios. Ele era tão dedicado ao Senhor que ele viu os discípulos de Jesus, os do caminho, como um perigo contra o judaísmo, que era a religião do Deus verdadeiro, na cabeça dele. E o povo do judaísmo naquela época, eles liam a lei de Moisés, eles conheciam o Antigo Testamento, que era a Bíblia da época. O problema deles é que eles entendiam do jeito que eles queriam entender, e não do jeito que o Antigo Testamento se expressava. O Antigo Testamento fala da graça de Deus, fala da salvação no Messias, no descendente da mulher. Se você cresce, você seria salvo. Só que os crentes do Antigo Testamento criam numa fé para o futuro. O descendente virá, e ele, como aquele cordeiro que eu sacrifico, semelhante àquele cordeiro, ele vai se sacrificar por mim.
e eu vou ter o perdão dos meus pecados. É pela graça de Deus. No Antigo Testamento, a salvação não era pela lei de Moisés. Se eu guardar a lei, eu vou ser salvo. De modo nenhum. Era pela graça de Deus, pelo sacrifício do Messias, que viria. Eles esperam. A fé era que ele viria. Jesus veio, se cumpriu. Hoje a nossa fé é no mesmo Messias, no Senhor Jesus Cristo, que ele já veio e que vai voltar. Estamos noutra dispensação, noutro momento da história do plano de salvação de Deus. Mas é a mesma fé, é o mesmo Salvador, é a mesma graça, é a mesma mensagem. Muitas coisas mudaram. Não preciso sacrificar o cordeiro hoje, porque Jesus veio. Mas antes da chegada dele, por que se sacrificava o cordeiro no holocausto? O cordeiro como oferta pelo pecado, o cordeiro no dia da expiação. Por quê? Porque aspergiu o sangue do cordeiro na tampa da Arca da Aliança, que era chamada de propiciatório, que significava apaziguar a ira de Deus. Porque aquele sangue, simbolicamente, apaziguava a ira de Deus. Será que eles não entendiam isso? Se você tem um símbolo que você não entende, esse símbolo é inútil. E vira misticismo. Certo? O que é um símbolo? Você tem a aparência física e você tem o sentido do símbolo. Entende? Uma cruz, símbolo de morte no Império Romano. Depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou e o cristianismo surgiu, a cruz se tornou um símbolo de salvação. O significado mudou. A parte física, aquela madeira, né, continuou. Embora a gente sabe que a cruz não era exatamente como essa, né? Há várias questões arqueológicas sobre isso, mas a gente não vai entrar nessa questão agora. O fato é que a parte física é a mesma, mas o significado mudou. Não é a cruz hoje não tem um significado de morte. Não tem. Tem um significado de salvação. A cruz, obviamente, vazada sem Cristo. Entende? Então, se o israelita no Antigo Testamento, ele tinha vários símbolos, se ele não sabia o sentido desses símbolos, fica sem sentido. Aquelas festas, Páscoa, Dia da Expiação, Festa dos Tabernáculos, todas aquelas festas, elas são simbólicas, elas têm sentido. A Arca da Aliança tem sentido. O que são aqueles 2 anjos querubins de ouro na tampa da arca, no propiciatório? É o trono de Deus na terra. Por isso que o Salmo diz, o Senhor está entronizado entre os querubins. Porque no céu, Deus está entronizado entre os querubins. Apocalipse capítulo 4. E a gente vê isso em outros textos, como Ezequiel capítulo 1, Isaías 6. Os anjos estão ao redor do Senhor. A Arca da Aliança é um símbolo. Ali é o trono de Deus na terra. Por quê? Porque Deus não teria um trono semelhante ao das outras religiões idólatras que cercavam Israel. Então foi a forma simbólica de apresentar Deus. Claro que aquilo era sagrado, né? Porque Deus se representava ali. Aquilo era sagrado. Então, devemos ter esse entendimento. O Antigo Testamento tem os seus símbolos, que apontam para a graça de Deus e para a salvação no Messias. Um deles é o sacrifício do cordeiro. Por isso que não sacrificamos mais o cordeiro hoje, porque o símbolo morreu, perdeu o sentido, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, veio morrer numa cruz pelos nossos pecados. Judaísmo helenista do primeiro século. Qual foi o erro deles? Religião de Jerusalém, de Israel, na época do Senhor Jesus Cristo. Leu o Antigo Testamento numa ótica da salvação por obras. Esse foi o grande erro. Saulo estava nesse erro, nesse caminho. Por isso ele precisava de um Salvador. Que farei agora, né? Essa foi a grande pergunta dele aqui. Então, o que é que eu vou fazer agora? Ele perguntou ao Senhor. Atos 22, 11. Atos 22, 10. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, aí Jesus responde, levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Jesus não podia ter dito logo, né? Eu não estou dizendo que Jesus deveria ter feito, claro. Mas Paulo perguntou, Jesus podia ter respondido. Mas Jesus não respondeu. Quando lê a Escritura, ele tem que perguntar isso. Por que Jesus não respondeu? Era uma coisa relativamente simples.
Por que Jesus delegou? Porque no processo de salvação e de crescimento, de conhecimento de Deus e de discipulado, Deus quer que os homens trabalhem. Deus quer que a igreja trabalhe. Se Deus quisesse, Ele mandaria os anjos pregar o evangelho e salvar aqueles que Ele quer. Mas Deus não quis assim. Se Jesus quisesse, Ele tinha dito para Saulo: Saulo, você vai ter que fazer isso, isso, isso e isso. Mas o que é que Ele disse? Não, vá para Damasco. Lá alguém vai dizer o que você deve fazer. Quem era esse alguém? Era um discípulo de Jesus, um convertido, que já estava lá em Damasco, e que Deus o visitou. Jesus foi lá e disse: olha, Ananias, vai chegar um homem aí, cego. Você vai lá onde ele está, e você vai dizer isso para ele. Veja, Jesus trabalhou com várias pessoas. Jesus trabalhou com Saulo, o perseguidor. Jesus trabalhou com o discípulo, ajude. Jesus trabalhou com Barnabé, porque depois que Saulo entendeu a fé, creu no Senhor, foi batizado e foi pregar em Jerusalém, ninguém queria recebê-lo. Deus chama Barnabé. Percebe quantas pessoas foram necessárias? A obra de Deus é assim. Deus vai chamar você para um serviço. Faça. Deus vai colocar no seu coração para você pregar, para você discipular, para você ensinar, para você orar, para você cantar. Não importa. Faça aquilo que o Senhor Jesus chamou para você fazer. Você é parte da obra, né? Deus não precisa de nós. A obra de Deus não precisa de nós. Não pense que a obra de Deus vai parar se você não quiser trabalhar. Não vai parar, né? Se eu não quiser servir ao Senhor, a obra de Jesus vai continuar até a volta de Jesus. Deus vai suscitar servos e trabalhadores e servas que vão continuar pregando o evangelho e fazendo discípulos e plantando igrejas, e vai continuar. E vai continuar. Nós temos o privilégio de servir ao Senhor nessa obra. E então, verso 11, Atos 22, 11, tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Veja bem, é importante entender que Saulo aqui, na sua conversão, ele era um homem forte, certo? Ele era aguerrido, né? Ele era voluntarioso e era um empreendedor. Ninguém pediu para ele perseguir os cristãos. Ninguém pediu para ele perseguir os discípulos de Jesus. Ele mesmo quis. Ele pediu autorização do sumo sacerdote com cartas para poder chegar num local e dizer: olha, o sumo sacerdote me enviou aqui e eu vim pegá-los do caminho. Não, fica à vontade, Saulo. Fica à vontade, faça o seu trabalho. Entende? Ele era industrioso, era uma pessoa aguerrida, era forte, ele ia para frente. Agora ele estava cego. É significativo dizer que alguém o guiou pela mão, porque ele ficou completamente frágil. Entende isso? Um homem forte, aguerrido, completamente frágil, não sabia nem para onde ir, completamente perdido, desnorteado, fugiu o chão para que ele pudesse encontrar Deus. Às vezes o Senhor faz isso conosco, né? E aqui foi a conversão de Saulo. Em Atos 9:8, que é o relato de Lucas da conversão de Saulo, diz assim: então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Então a comitiva dele, talvez uma pequena guarda, o levou para Damasco ali para encontrar, né, Ananias. Na verdade ficou na rua direita, na casa de um homem, esperando, aguardando o que ia acontecer. Você cego, viu Jesus, não sabia o que fazer, Jesus também não disse, só disse: espere. Percebe como o Senhor trabalha? Espere, tenha calma, confie, aguarde, no tempo certo, as coisas vão se ajeitar. E Paulo confiou, ficou ali. Use a sua imaginação, fique pensando o que será que ele estava refletindo naqueles dias de cegueira. Eu imagino, total imaginação, ele, conhecedor do Antigo Testamento da lei de Moisés, estava repassando os textos. Cara, como eu não entendi isso, como eu não percebi aquilo,
como eu caí neste erro, como eu não obedeci a Deus aqui, olha, o Messias, é Jesus, como eu não percebi, e eu estava perseguindo a igreja de Jesus. Então ele deve ter refeito todo o caminho dos textos para perceber o seu erro ali. Atos 22, 12. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. Pondo-se junto a mim, disse, antes de ler o que ele disse, olha as características de Ananias. Ananias era um discípulo de Jesus, mas Ananias também era um judeu, e ele era piedoso, ele tinha um bom testemunho. Você podia ser um discípulo de Jesus e ter um bom testemunho no meio dos judeus, né? Ele era benquisto, né? Ele era uma pessoa, né, idônea, e Jesus o chama para intermediar a fala para com Saulo, né? Saulo ele tem que ser humilde, ele tem que aprender o evangelho. Jesus já fez um grande milagre na vida dele. Agora, Saulo, escuta Ananias. E aí Ananias disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então, Jesus tirou a visão, mas quem devolveu foi Ananias, né? Então foi um homem operando um milagre, obviamente no poder de Deus, não é verdade? Então Saulo, ele estava sendo preparado, humilhado, né? Ele tinha que entender que ele precisava depender de Deus e dos discípulos de Jesus, porque agora ele era um, e ele estava conhecendo e aprendendo. É incrível como a gente observa Deus trabalhando e agindo. Saulo aqui, ele não conta muitos detalhes, mas é interessante voltar para Atos capítulo 9, do verso 9 ao 18, e perceber alguns detalhes desse momento da cegueira de Saulo. Olha aí, Atos 9, verso 9, e aqui é Lucas descrevendo. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ele estava em jejum e oração, buscando o Senhor, confessando pecado, procurando a Deus. E o verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, interessante aqui que no relato de Paulo, em Atos 22, ele não conta todos esses detalhes, mas Lucas teve esta revelação do Senhor, de como foi que Ananias foi convocado para falar com Saulo. E Ananias não queria. E Ananias não queria a missão. Olha aí, é interessante ler isso. Chega Jesus e disse, quando você lê Senhor, disse-lhe o Senhor, nesse contexto de Atos, Senhor é Jesus. Há um termo grego para Senhor, chamado Kyrios, né? É uma palavra até conhecida. Se refere a Deus, mas no contexto do livro de Atos, é Jesus Cristo. Então aqui é Jesus, certo? Falando. Óbvio que eu poderia pegar vários textos para provar isso para os irmãos. Existem todos os textos intercambiados, ligados, que mostram que Kyrios, em Atos, é Jesus. Mas a gente não tem tempo para isso, então aceitem a verdade, né? E aí no verso 10 diz, Ananias, Jesus chamando, né? Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. 3 dias ele ficou sem comer e sem beber, Saulo orando. Por quê? Né? Será que ele só queria recobrar a visão? Acredito que também, mas ele estava avaliando toda a sua vida. Foi um processo de conversão. Ele avaliou toda a sua religião, o judaísmo, tudo que ele fez de errado, né? Aí Jesus diz, ele está orando, verso 12, e viu entrar um homem chamado Ananias, é isso mesmo, né? Pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista, verso 12, não é isso? E o verso 13, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Deixa eu abrir aqui que eu acho que tem uma coisa errada.
Atos 9, verso... É isso mesmo, né? Tá bom, confiar em vocês aí, mas eu abri aqui mesmo. Verso 3, Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui é mais um momento em que Jesus pede para os seus discípulos fazer uma coisa sem sentido, aparentemente sem sentido. Ananias, um homem de Deus, piedoso, recebeu uma ordem de Jesus. Vai lá, Saulo, apelidado de Tarso, está orando na rua direita, na casa de Judas. Vai lá, porque você vai impor as mãos sobre ele e vai fazê-lo enxergar novamente. Ananias analisa a situação com a sua mente humana. Senhor, não tem sentido. Esse homem persegue a igreja. E eu vou lá, na casa dele, ou melhor, na casa de Judas. Senhor, isso não tem coerência. Irmãos, a gente sabe o que foi que aconteceu, sabe o decorrer da história. Mas isso serve para nós entendermos que muitas coisas da Bíblia Sagrada parecem não ter sentido, mas tem. Exemplo. Esse aqui é um exemplo parêntese aqui, né? Você tem que disciplinar o seu filho, pequenininho, né? Até uma certa idade. Tem que ter a disciplina, né? A física, sem maltratar a criança, sem machucar a criança. Mas tem que ter, porque está na Bíblia. E não é uma questão cultural. Está no livro de Provérbios. É interessante, porque os provérbios são um gênero literário supracultural. Passa geração e geração e geração. Os provérbios, eles são curtinhos, não é? E eles são de fácil compreensão. Vários provérbios chineses, milenares, ainda hoje se compreende. Porque o provérbio tem essa característica. Ele supera séculos e gerações. Então você não pode dizer, como os pedagogos ateístas dizem, não, mas porque ali é cultural, foi da época lá do Antigo Testamento, não se aplica aos tempos modernos. É errado. Se aplica. Entende? Tem que disciplinar a criança. Óbvio, quando a criança cresce numa certa idade, 8, já 9 anos, aqui é uma estimativa, você já não precisa mais. Se você não disciplina a sua criança, seu filho pequenininho, mesmo que ele seja tranquilo, né, lá na frente vai chegar uma fase muito complexa, chamada adolescência. E aí, você não vai segurar mais. Não segura. Entende? Então, siga a Bíblia. Não é o que o pastor está dizendo. É o que a Bíblia está dizendo. Lê o livro de Provérbios. Aí você vai disciplinando. Mas não é só disciplinar da peia, tem toda uma instrução. Você vai reforçar o amor, você vai cuidar, você vai ensinar, você vai dizer que ama, mas que é necessário por causa do pecado. Vai fazer a criança pedir perdão, porque é necessário ela se arrepender e ser quebrantada. Tem toda uma estratégia, vários livros que ensinam, à luz da Bíblia, a você fazer isso. Percebe? Tem coisas, Deus diz na Escritura, que para o homem moderno, a mulher moderna, parece não fazer sentido. Como Jesus aqui para Ananias, né? Parece que não faz sentido, mas faz todo sentido. Então nós temos que deixar de pensar como seres humanos e começar a pensar com a mente de Cristo. Ter fé no ensino de Jesus. Tem coisas e questões culturais na Bíblia. Pregamos um dia desse, 1 Coríntios, sobre o véu. É claramente uma questão cultural. Mas o princípio existe. Só que tem outros elementos da Escritura que não são culturais. São verdades universais para todas as gerações até a volta de Cristo. Como, por exemplo, casamento entre homem e mulher. A fidelidade entre um homem e uma mulher. Isso é universal. Está sendo destruído hoje, mas é a verdade. E a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. E a igreja vai continuar pregando a verdade bíblica até a volta de Jesus, mesmo que a sociedade toda esteja contra a igreja. E a igreja verdadeira de Jesus, independente do nome dela, vai continuar pregando o genuíno evangelho. Então lembra disso. Quando você discordar da Bíblia, lembra não só de... Tem muitos exemplos, mas lembra desse também.
como Ananias não quis ir, no verso 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Sim, o parágrafo fechou, sobre criação de filhos, certo? Voltando para o nosso texto aqui. E o verso 14. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Isso aqui lá em Damasco. Ananias era um homem de Deus, um judeu convertido, discípulo de Jesus, piedoso, lá em Damasco. Havia uma igreja se formando em Damasco, esse homem estava lá. Ele certamente devia ter uma grande liderança, influência naquele meio. E Jesus o chama para essa missão, e ele diz: Senhor, não está certo. Ele questionou Jesus. Percebe outra questão muito interessante. Como um homem de Deus erra. Ele é um homem de Deus, piedoso, todas as qualidades. Ele errou. Ele está dizendo para Jesus o que Jesus deve fazer. Homens santos, mulheres santas, erram. Não pense que por você é um crente dedicado, fiel, amém, graças a Deus por isso, continue assim, eu estou tentando também. Não pense que você vai acertar sempre. Não vai. Olha nisso. Jesus, acho que o senhor está se enganando aí, Jesus. A pessoa, você tinha coragem de dizer um negócio desse para Jesus? Jesus, o senhor sabe quem é esse homem, Jesus? Jesus, dizer para Jesus, o Criador do céu e da terra. E é um homem de Deus, piedoso. Então a gente tem que ser humilde, reconhecer o nosso lugar. A gente erra. Por isso, focar na Bíblia. A gente tem que pensar como Cristo, não como seres humanos. Vamos pensar como Jesus, né? Aí como é que eu faço isso? Leia a sua Bíblia. Leia muito a sua Bíblia. E confie na sua Bíblia. E ore. Tem coisa que você... Eu estou no mesmo pacote de todos nós aqui, viu? Eu estou falando isso aqui, mas eu estou no mesmo bolo. Eu leio um negócio aqui e digo: rapaz, isso aqui, Senhor, só vou fazer porque está na Bíblia. Só vou fazer porque o Senhor está dizendo. Mas eu fico, será? Mas está na Bíblia? Vou fazer. Confiando no Senhor, porque nós somos seres humanos. Infelizmente o pecado, a natureza do pecado ainda está em nós. E a gente sempre vai querer duvidar de Deus, irmão. Sempre. Você pode ser o crente mais consagrado. Vai ter um momento que você vai duvidar do Senhor. Não duvide. Seja contraintuitivo. Seja contra sua percepção. Creia na Bíblia. Né? É uma das missões nossas como servos de Deus, servas do Senhor, é crer na Bíblia. Até para nós crentes, às vezes é difícil, porque tem textos que nos abalam. Verso 15: mas o Senhor lhe disse: vai. Eu imagino Jesus dando uma bronca em Ananias ali, né? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E esse verso 15, ele vai se cumprir nessa última parte do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo vai ficar diante de governadores e a ideia dele é chegar até César, o imperador romano, e pregar o evangelho para César. Né? O motivo da prisão dele é para chegar nas altas hierarquias e proclamar o evangelho. E trazer pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Só assim ele conseguiria pregar o evangelho para aquelas pessoas. Ele não ia ter condição de chegar no palácio de César, bater na porta: eu quero falar com o imperador. Jamais ele ia conseguir, a não ser que ele fosse levado como prisioneiro para ser julgado pelo imperador. Ele como um cidadão romano. E a gente vai ver esse verso 15, vai ler depois como ele vai se cumprir. Voltando para Atos 22, verso 14... Atos 22, verso 14. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Isso aqui é Ananias falando para Saulo já. Para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Olha, o Deus de nossos pais. Aqui ele está falando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ananias é um judeu. Então ele está mostrando a relação e a ligação entre Antigo e Novo Testamento, Velha e Nova Aliança. Então o que está acontecendo hoje, Saulo, não é invenção de um grupo dissidente do judaísmo.
O que está acontecendo hoje é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Ananias é como se ele estivesse dizendo: Saulo, Israel falhou. Israel falhou. Caiu em muitos pecados, se desviou do ensino da Escritura. E o Messias chegou. Israel não percebeu, uma minoria percebeu. Israel não percebeu a chegada do Messias. E o Senhor levantou um outro povo, das nações, dos povos, das tribos, para poder representar Deus na terra. Esse outro povo agora vai se chamar igreja, que é a eclesia, assembleia, a assembleia dos salvos. E então, é o que ele está dizendo aqui: o Deus dos nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo, que é Jesus, e ouvires uma voz da sua própria boca. E realmente Saulo ouviu. Verso 15: porque terás de ser um testemunha, sua testemunha, diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E isso é para todo crente. Você tem que ser testemunha do que Jesus lhe apresenta. Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Essa é a nossa missão: testemunhar o que Jesus fez na nossa vida. Você vai testemunhar isso no seu trabalho, na sua família, na escola, na universidade. O que Jesus fez na minha vida? Você já contou para algum colega lá da universidade o que Jesus fez na sua vida? Lá o colega do trabalho, o que Jesus fez na sua vida? Então, às vezes engasga. Às vezes a gente está ali, né, porque a pressão é grande, é forte. Irmãos, a pressão das trevas é forte. Eu sei disso. Mas você tem o poder do Espírito Santo. É uma batalha. E se você realmente se identificar com Jesus ali, naquele local das trevas, sua luz vai expandir, com certeza. Auxílios: ande com a Bíblia de papel. Eu não sou contra a Bíblia digital, não. Só que ela perdeu o simbolismo, né? Porque o celular, ninguém vai ver a Bíblia ali. Mas uma Bíblia de papel pode ajudar. Entende? Porque você marca ali que você é um servo, uma serva de Deus, e as pessoas já olham e você já pode conseguir um espaço para levar o Evangelho. Em outros contextos pode prejudicar. As pessoas vão se afastar e você não vai conseguir nem falar. Então tem que ver o contexto. Mas sempre é bom andar com a Bíblia de papel para você mostrar o seu testemunho de uma maneira simbólica. Não quer dizer nem que você vai ler a Bíblia ali, pode ler no celular, não tem problema. Mas Paulo foi chamado para ser testemunha aqui, e nós também. Então, o chamado de Paulo é o nosso chamado. Olha o verso 16, para encerrar essa parte, Atos 22:16. E agora, porque te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, Ananias chega: por que você está demorando? Se levanta, vamos para o batismo. Olha como o batismo é importante. O batismo nas águas não é místico nem mágico, mas coloca a pessoa dentro da igreja. Se torna membro de uma igreja, membro da comunidade dos salvos, dos santos, dos crentes em Jesus. Então é necessário se batizar nas águas, por imersão, e aí você já vai invocar o nome de Jesus ali, clamar para ser o seu Salvador, e pronto. Quando ele diz, lava os teus pecados, não quer dizer que a água do batismo está lavando os pecados. É um símbolo, né? A água do batismo ali, ela simboliza o lavar dos pecados pelo sangue de Jesus. E então, verso 17, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o seu testemunho a meu respeito. E essa parte do testemunho de Saulo, no caso da conversão de Saulo aqui, a gente não vê lá em Atos capítulo 9, exatamente desse jeito. Então a gente vai observar no próximo domingo como ele chega em Jerusalém, que ele já saiu de Damasco e já está em Jerusalém, e como em Jerusalém ele não vai ser apoiado, você acabou de se converter, aí vem problemas, em vez das pessoas lhe apoiarem, acreditarem na sua conversão, estão duvidando que você é crente, e aí você fica mais desacreditado ainda. Mas graças a Deus,
Paulo ali foi apoiado por Barnabé e perseverou e se tornou um grande homem de Deus. O que é que Paulo está fazendo? Contando seu testemunho de conversão. Como saiu das trevas, do pecado, para a luz do Senhor. E como a sua missão é proclamar o Evangelho, ser testemunha de Jesus aos perdidos. Nós também fomos chamados das trevas para a luz, para quê? Testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe ajude e lhe abençoe cada dia da sua semana, para que nós aproveitemos as oportunidades para testemunhar de Jesus. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, só temos que te agradecer pela tua palavra tão clara, tão maravilhosa, que nos fala da conversão de Saulo para te servir, como o Senhor, de uma maneira tão maravilhosa, agiu ali, o Senhor Jesus Cristo, com autoridade, convocando os servos para auxiliar Paulo. Obrigado, Senhor, porque podemos ver claramente como deve ser a nossa missão aqui na terra. Ajuda-nos com teu poder, com teu Santo Espírito, para não termos medo, para não recuarmos. Dá-nos coragem, as palavras acertadas, para falar da nossa conversão, da nossa vida com o Senhor, e influenciar pessoas com o testemunho do teu Evangelho, e assim, ó Pai, o Senhor chamar aqueles que são teus. Te agradeço, ó Deus, por esse tempo maravilhoso, onde podemos te adorar, lendo a tua revelação. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, Deus te abençoe, dê um bom almoço. À noite, 18h30. Até breve.